Cosquices da Malta. Olá, Maltinha! Cá estou eu, a vossa Melina, com um novo episódio do Cosquices da Malta. Como foram esses dias? Comeram muitas lambarices inspirados no programa da semana passada? Dessa vez, fiquem tranquilos que eu não vou tentar ninguém. A ideia é contar como foram as minhas experiências de locomoção por aqui. Ônibus, carro, trem ou as minhas próprias pernas, tá tudo no Cosquices da Malta de hoje. Por favor, coloquem o cinto de segurança. Minha primeira experiência foi de ônibus, que aqui é chamado de autocarro. Isso aconteceu quando eu fui de Lisboa para Nazaré e eu fui de ônibus porque não tem trem para lá. Pois é, nem todas as cidades portuguesas podem ser acessadas de trem. E essa foi a minha primeira surpresa porque eu sempre tive a ideia de que ia andar só de trem quando viesse para a Europa. Para quem não sabe, eu nunca tinha vindo para cá. A minha primeira vez em continente europeu foi justamente no ano passado, quando eu já vim com mala, cuia, literalmente, para ficar. Vocês acham que eu brinco em serviço? Olha que pergunta! Então, nos 2 meses que eu tive na Nazaré, eu usei o autocarro para ir para Lisboa, para o Porto e para Coimbra. Aliás, eu usei também quando eu fui de Lisboa para Madrid. Aí, nesse caso, até tinha trem, mas o ônibus demorava menos tempo e era mais barato. E essa foi outra surpresa também. Nos trajetos que eu pesquisei, o ônibus sempre valeu mais a pena. Por isso, até a minha experiência com trem é muito pequena por aqui. Na real, para não dizer que eu não andei de trem, eu fui a Aveiro só para poder contar aqui para vocês. E eu tô aqui falando de trem, mas em Portugal é comboio. Se procurar por trem, não vai achar. Particularmente, eu acho bacana experimentar e eu pretendo usar outras vezes, até porque é uma coisa muito nova para quem vem do Brasil, onde a gente não tem essa opção de meio de transporte entre os estados. Aqui tem várias categorias, desde os regionais, que foi o caso do que eu andei, e são muito simples, tipo um metrô melhoradinho, assim, até os internacionais, que tem cabines com cama, serviço de bordo, enfim, são muito mais pomposos, até porque são distâncias maiores e que exigem mais conforto. Pra ficar suave, pra ficar macia. E já que eu falei em metrô, em Portugal também tem, mas se pronuncia metro. E ele não está presente em todas as cidades. Aqui em Coimbra, por exemplo, não tem. Aqui o transporte coletivo são ônibus urbanos normais, como a gente está acostumado, e a passagem avulsa custa €1,60. É um valor alto em relação a outros custos de vida, mas calma, não surta, porque tem diversos tipos de descontos para compras antecipadas, para idosos, para estudantes, para famílias numerosas. R$1,60 é o que a Melina, desorganizada, paga na hora porque esqueceu de comprar antes. Para ter uma ideia, se tu comprar 10 passagens antecipadas, o valor unitário cai para 58 cêntimos. Então vale muito a pena se organizar. E eu acabei andando muito pouco de ônibus por aqui, porque enquanto não estava trabalhando, eu andava muito a pé. E quando eu comecei a trabalhar, em seguida eu comprei o carro, e aí daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre isso. Andar a pé em Coimbra é um desafio e tanto para uma pessoa como eu, sedentária e de perna curta. Certo que sim. É um eterno sobe e desce com pequenos intervalos planos entre eles. Quando eu vim escolher um lugar para morar, eu fui seduzida por uma vista maravilhosa. Só depois de já estar alojada é que eu descobri que o preço da vista era bem alto. Uma escadaria gigante estava entre eu e qualquer coisa que eu quisesse fazer. Supermercado, passeios, ônibus. Para qualquer lugar que eu precisasse ir, eu tinha que passar pelo raio da escada. Eu tô imaginando agora. E esse era um problema também na Nazaré, que é um paraíso maculado por lombas e lombas e lombas e lombas. Preguiça à parte, existe uma coisa muito boa em andar a pé, que é a segurança. Então, principalmente no verão, é uma delícia caminhada noitezinha por aqui. Portugal segue sendo considerado o 3º país mais seguro do mundo, de acordo com o Índice Global da Paz. Mesmo em cidades em que o índice de criminalidade é um pouquinho mais elevado do que as demais, como Lisboa e Porto, por exemplo. Eu tive uma experiência em Lisboa em setembro, quando eu voltei a pé de um show pro hostel onde eu tava. Foi mais ou menos meia hora de caminhada, à 1 da manhã, e deu tudo certo.
É óbvio que não é 100% seguro, tem que ter atenção e ainda assim pode acontecer alguma coisa, mas é imensamente mais tranquilo do que o que a gente está acostumado no Brasil. E já que estamos falando de andar a pé, uma curiosidade lembrada pela Pete, a Pete do Caminhos do Mundo, madrinha do Cusquices da Malta, lembra? Então, aconteceu com ela em Madrid, mas aqui é igualzinho. A numeração das casas geralmente pula de 1 em 1 e não de 10 em 10, como no Brasil. Então, se tu tá no número 50 e tem que ir pro 150, não fica te iludindo que vai pular só 10 casinhas. São 100 mesmo. E isso faz toda a diferença na hora de estacionar o carro ou escolher onde descer do ônibus, a menos que tu não esteja preocupado em caminhar muito mais do que precisa. É bem melhor aprender com o erro dos outros. Né? Como eu disse antes, contrariando todas as minhas expectativas, eu acabei comprando um carro em julho do ano passado. Já fazia quase 2 anos que eu não tinha carro no Brasil. Quem tem sabe o baita gasto que é, além de todas as possibilidades de incomodação, desde estragar alguma coisa até um assalto. Mas eu comecei a trabalhar e, dependendo da escala, eu saía do jornal entre 1 e 2 da manhã. O jornal não é perto o suficiente para eu voltar a pé e também não tem ônibus naquela área nesse horário. Então, nos primeiros dias eu voltei de Uber ou de carona, quer dizer, carona não, de boleia, porque é assim que se diz em Portugal. Inclusive, um parênteses curioso, a Uber chegou a Coimbra em maio de 2019, só 2 semanas antes de mim. Achei meio louco porque era uma coisa que já estava tão estabelecida em outros lugares, eu imaginei que aqui também já estivesse, mas não. Fecha parênteses curioso. Quando alguns colegas me falaram que valia a pena comprar um carro, eu fui pesquisar e fiquei mais uma vez surpresa com o que eu achei. Eu conto com detalhes dessa história lá no blog, no post sobre o meu primeiro ano em Portugal. Depois acessa andacá.me e dá uma espiadinha. Mas, em resumo, carros usados são muito mais baratos aqui do que no Brasil. E também são mais bem conservados, seja porque andam em estradas melhores, seja porque tem uma inspeção anual obrigatória. Nessa inspeção, se o carro não tiver em condições de rodar, ele perde a licença ali mesmo. Se for necessário fazer alguns ajustes, essa observação entra no relatório da vistoria e no ano seguinte, se isso não foi reparado, ele também perde a licença. Então isso dá uma certa garantia para quem está comprando um carro usado. Nossa, muito bom, muito bom. O meu é um Peugeotzinho 106 de 97. A minha irmã diz que parece o carro do Mr. Bean e não posso tirar a razão dela, porque realmente parece. Tem ar-condicionado, 4 portas e na época tinha 138 mil quilômetros rodados. Eu paguei 900 euros por ele, o que equivalia a mais ou menos 4.500 reais. Já vai fazer 1 ano que eu tenho esse carro e até agora não passei nem perto de um mecânico. Ele dorme na rua, o carro, não o mecânico. Epa! Junto com outros veículos bem mais recentes e modernos, já que o risco de roubo ou arrombamento é baixíssimo. Aliás, sabia que o veículo de passeio aqui em Portugal se chama ligeiro? Essa é uma informação importante para quem vai andar por aqui, em função de placas, identificação, coisas assim. Assim a gente não se perde. E voltando à questão do carro, os custos fixos como seguro obrigatório e inspeção também são bem mais acessíveis. Claro que varia conforme o veículo, mas os meus, por exemplo, não chegam a 300 euros por ano. Somando tudo isso, a liberdade que ter um carro me deu foi realmente uma das melhores decisões que eu tomei aqui. Eu amo viajar, eu amo dirigir e em Portugal eu consigo fazer isso como eu nunca consegui fazer antes. Então vamos brindar! Ai, que delícia! Como em alguns lugares do Brasil, aqui tem a autoestrada, que é normalmente a via mais rápida, e as estradas secundárias. Quando eu tenho tempo e paciência, costumo ir pelas secundárias porque essas passam por dentro de algumas cidades. E aí já aconteceu de eu estar indo para algum lugar e parar em outro no meio do caminho, nem que fosse só para tirar umas fotos porque eu achei bonitinho ou porque tinha um lugar bacana para comer, coisas assim. Mas o mais comum é, de fato, eu ir pela autoestrada, porque é muito mais rápido, não só pelo limite de velocidade, que é maior, como pela qualidade da estrada mesmo. Em Portugal, toda a autoestrada tem pedágio, que aqui se chama portagem, e tem uma dinâmica diferente dos pedágios brasileiros, pelo menos daqueles que eu conheço. Aqui a gente paga proporcional ao trecho que anda. Então, por exemplo, se tem uma estrada que vai de Lisboa ao Porto,
e eu andei só no trecho entre Coimbra e Aveiro, eu vou pagar o equivalente a isso. Mas eu amei. Tá, mas e como é que a estrada sabe quanto eu andei? Aí é que tá a diferença. Quando a gente entra na estrada, passa por uma praça de pedágio onde não paga nada, só pega um ticket. Quando sai em outra praça de pedágio, a gente coloca aquele ticket numa máquina que calcula o valor conforme o local que a gente entrou. E não tem como burlar isso, porque uma vez na autoestrada, a única forma de sair é passando por uma praça de pedágio. Assim como também não tem como entrar na autoestrada sem passar pelo lugar que retira o ticket. Aí uma vez eu passei por engano pela pista da Via Verde. A Via Verde é responsável pelas portagens e tem aquele bagulhinho que coloca no vidro do carro com um chip e a cobrança vem no cartão de crédito ou alguma coisa assim. Eu esqueci como é que a gente chama essa tranqueira no Brasil. Bom, na Via Verde não tem ticket para pegar, só passa direto. Então eu imaginei que teria que pagar uma multa ou alguma coisa assim, mas que viagem. Quando eu cheguei na praça onde faz o pagamento, falei pra pessoa pelo interfone, porque não tem gente nas cabines, tudo é automático, é isso, tu precisa falar com alguém, tu toca ali pra alguém te atender no interfone. Então eu toquei ali e falei pra pessoa, tô sem ticket, passei na via errada, me atrapalhei e tal. E aí, cusquinhos, aprendam mais uma vez com o erro dos outros. Ali eu fiquei sabendo que quando a gente não tem o ticket, paga o valor integral do trecho, como se tivesse andado de ponta a ponta. Sabe de quanto estamos falando? 55 euros. E aí vocês pensam que a continha vem pra casa depois? Não, paga ali, na hora, ou a cancela não sobe e tu não passa. Do céu! O rapaz que me atendeu foi super paciente e educado, me explicou tudo certinho, mas eu não tive opção. Na minha primeira viagem de carro, marchei com 55 euros, quando poderia ter sido só 5. Mas a história teve um final feliz, porque depois disso eu entrei em contato com a Via Verde por e-mail e expliquei a situação de forma muito educada e reconhecendo que o erro foi meu. Eles entenderam e pediram meus dados bancários para devolver a diferença. Eu virei muito fã da Via Verde. Aliás, foi o socorro deles que me salvou no dia que eu esqueci de colocar a tampa no radiador e a minha água evaporou como salário no primeiro dia útil. Pelo menos agora eu já sei, quando tá chegando perto da praça de pedágio, eu já vou pegando a pista da direita, porque, né, não sou mais ré primária na Via Verde. É muito viajante na maionese, né? E antes de acabar o programa, eu queria deixar 3 links que podem ser bem úteis para quem tá chegando em Portugal ou tá programando uma viagem para cá assim que o coronavírus deixar. O primeiro é para quem vai andar de carro e quer ter ideia de valores. O site é viamichelin.pt. Michelin é aquela marca de pneus, sabe? Se escreve Michelin. E ele faz uma estimativa de custo de gasolina e pedágio para ir de um lugar ao outro, além de dar mais ou menos o tempo da viagem. O outro é o dos comboios de Portugal, cp.pt, porque lá tem itinerários, valores para cada tipo de trem, tempo de viagem e dá inclusive para comprar as passagens online. E o último é o checkmybus.pt, onde dá para ver horários e valores tanto de comboios quanto de autocarros. Para quem está organizando uma viagem é bacana porque dá para comparar e escolher o melhor custo-benefício, ou pelo menos estimar um melhor custo-benefício. Lembrando que quanto menos grana se gasta em transporte, mais ginginha a gente pode tomar. E esses 3 endereços vão ficar lá no post do episódio, no Instagram, para quem quiser dar uma olhadinha depois. Ok. Abusei da paciência de vocês hoje, né? Mas eu espero que tenham gostado mesmo assim. Quem quiser contar como foi a sua experiência passeando por Portugal, comenta no Instagram Cusquices da Malta ou manda fotinho para eu publicar por lá. E se quiser sugerir algum assunto ou quiser saber alguma cusquice dessa terrinha portuguesa, também manda mensagem para mim. Bom final de semana e nos ouvimos na semana que vem. Beijo! Cusquices da Malta.